Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos refletindo, meditando na carta de Paulo aos Efésios. E nós chegamos no capítulo 5 e hoje nós vamos terminar de meditar então nesse capítulo, dos versículos 18 até o versículo 21. Hoje nós vamos aprender o que diz a palavra de Deus de como nós podemos encher-nos do Espírito. 18 diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem encher-se pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Lembre-se, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos esta lição, né? Esta aula a respeito de como o crente pode então encher-se do Espírito. Em Efésios, o apóstolo não explica, apenas manda encher-se. Porém, à luz de outras porções, né, das Santas Escrituras, nós sabemos que para estar cheio do Espírito, nós devemos primeiro, como diz lá em 1 João 1, 5 a 9, ele diz que nós devemos confessar e abandonar todo o pecado de que temos consciência na nossa vida. É evidente que o Espírito, sendo santo, não pode trabalhar livremente numa vida em que o pecado é aprovado. Uma segunda forma, então, de nós nos enchermos do Espírito é submetermos completamente ao seu controle. Isso nos diz Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Isso significa que quando nós rendemos a nossa vontade, a nossa inteligência, o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro a Ele, todas as áreas da nossa vida devem estar debaixo, então, do seu controle, da sua direção. Outra forma é fazer com que a palavra de Cristo habite em nós ricamente, como diz Colossenses 3,16. Desafio você a ler cada um desses versículos. Isso envolve, então, a leitura, ao estudo, mas também a obediência desses imperativos. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, segue-se os mesmos resultados que nós verificamos aqui quando Paulo fala quando os crentes estão cheios do Espírito, no versículo 19. Então, na plenitude do Espírito. Então, finalmente, o quarto é como nós podemos nos encher do Espírito. É nos esvaziando de nós mesmos. Nos esvaziar do egoísmo, como diz Gálatas 2:20. Paulo fala: a vida que agora vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas sim para Cristo. Para poder, então, encher um copo com um novo ingrediente, ou seja, para que nós estejamos cheios do Espírito, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É necessário, então, primeiramente, esvaziar o copo. Para nos encher dele, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Assim, como você deixou todo o peso do seu pecado e descansou na obra então feita por Cristo, da mesma maneira deve-se deixar todo o peso da sua vida e trabalho e descansar na presente obra do Espírito Santo em você. Ele está trabalhando para que você seja pleno, completo da vida de Deus. Entregue-se então, amados, todas as manhãs ao Espírito Santo, para ser conduzido por Ele. E saia já da sua cama descansando, louvando, deixando o Espírito tomar conta de você e também de todo o seu dia.
Durante o dia, cultive o hábito de confiar nele alegremente, obedecendo-lhe, esperando que ele lhe guie nas decisões que você precisa tomar, que ele ilumine o seu caminho. E se ele reprovar alguma palavra, alguma atitude, alguma ação, ouça. Deixe que ele te ensine, deixe que ele use você, fazendo em você e por você tudo aquilo que ele quiser. Acredite que ele de fato opera, mesmo sem você ver ou sentir, ele está operando em nós. Confiemos, apenas obedeçamos ao Espírito Santo como o guia na nossa vida. Deixemos o peso da responsabilidade de dirigir a nossa vida por nós mesmos. Então, amados, o fruto do Espírito crescerá em nós como Ele mesmo quer e para a glória de Deus. Será que o crente sabe quando está cheio do Espírito? Na realidade, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós nos convencemos primeiro da nossa pecaminosidade e de quão indignos nós somos, como diz Isaías, capítulo 1, versículo 1 a 5. Na presença do Espírito Santo, nós somos convencidos do pecado, do juízo e também da verdade. Na presença dele, nós não encontramos em nós mesmos nada que possamos nos orgulhar. Não nos sentimos superiores aos outros, nem sentimos que chegamos lá. O crente que está cheio do Espírito ocupa-se com Cristo e não consigo mesmo. Ao mesmo tempo, pode reconhecer que Deus está trabalhando nele e por meio dele. Vê coisas acontecer de maneira sobrenatural. As circunstâncias, às vezes, coincidem milagrosamente e ele vê que é a mão de Deus. Vidas dirigidas pelo Espírito sentem o toque de Deus. Há situações que acontecem segundo o tempo de Deus e o modo de Deus e ele assim o reconhece. Parece até que as forças da natureza estão ao seu lado, que elas estão acorrentadas a uma carruagem de Deus. Ele vê tudo isso, ele reconhece que Deus está trabalhando para ele e por meio dele. No entanto, sente-se estranhamente desligado de tudo isso quando se trata de receber algum crédito. No seu íntimo, ele está sempre reconhecendo que tudo que chega em sua vida vem do Senhor. O versículo 19, agora o apóstolo Paulo então menciona 4 resultados de estarmos cheios do Espírito. Em primeiro lugar, cristãos que estão cheios do Espírito falam entre si, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A plenitude divina abre os lábios. Abre os lábios para falar acerca das coisas do Senhor. Abre o coração para compartilhar essas mesmas coisas que o Senhor está fazendo com outras pessoas. Enquanto uns veem as 3 categorias aqui mencionadas nesse texto como parte dos salmos, a nosso ver, apenas uma palavra salmo se refere às escrituras inspiradas de Davi, Asaf e também outros salmistas. Aqui, hinos são canções não inspiradas que expressam adoração e louvor diretamente a Deus. São cânticos espirituais que saem de um coração cheio da plenitude do Espírito, que fazem referência a outras composições e temas espirituais que saem da sua boca pelo aquilo que Deus está trabalhando diretamente na sua vida. Aqui, uma segunda indicação da plenitude do Espírito é a alegria no louvor a Deus. Então, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. A vida cheia do Espírito é como uma fonte que transborda de alegria. Lembre-se, Zacarias serve como uma ilustração disso, quando ele ficou cheio do Espírito Santo e cantou ao Senhor de todo o coração, como nos diz lá Lucas capítulo 1, versículos de 67 a 79. Já o versículo 20, o terceiro resultado de uma vida cheia do Espírito são as suas ações de graças.
pessoa cheia do Espírito não murmura, não reclama, não vive insatisfeita, não é ingrata. O que ela faz? Ela dá sempre graças a Deus por algumas coisas? Não, por tudo ao nosso Deus e Pai. E em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é pelos seus méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Aonde reina o Espírito, a gratidão a Deus. Um sentimento de profunda adoração e expressão espontânea de orações no Espírito. Não é uma sensação ocasional, mas é uma coisa contínua. E ela não surge apenas em face das coisas agradáveis que acontecem na vida do cristão, mas é diante de tudo. Qualquer pessoa pode ser grata pelo sol, porém é preciso o poder do Espírito para agradecer a Deus pelas tempestades da vida. Só pessoas cheias do Espírito entendem que Deus usa todas as coisas para o seu bem. O caminho mais curto e mais seguro que conduz à felicidade é este. Amados, que seja a regra da nossa vida agradecer e louvar a Deus por tudo o que acontece. Certamente, também aquilo que parece uma calamidade pode mais tarde se transformar em uma bênção quando você louva e agradece a Deus. Mas só um crente cheio do Espírito tem como fazer isso. Mesmo se você pudesse fazer milagres, não seria capaz de produzir maiores bênçãos para si do que aquelas que resultam de um espírito de agradecimento. Ele transforma tudo o que encontra em alegria e não requer palavra alguma. A quarta prova e última de alguém que desfruta da plenitude do Espírito é aquele que se sujeita um ao outro no temor de Cristo. Olha isso. Trata-se aqui de uma frase, um princípio negligenciado. Fala de uma prova de espiritualidade que os cristãos raras vezes demonstram. Muitas pessoas acham que gritos de aleluias, cânticos emocionados e louvores apaixonados são provas da plenitude do Espírito. Porém, tudo isso pode não ser verdadeiro, pode ser enganoso e sem sentido. Aqui, Paulo está dizendo que crentes cheios do Espírito são sujeitos aos outros irmãos, têm um comportamento modesto, são humildes, são mansos, dóceis, são tolerantes, têm brandura, são as provas evidentes do poder do Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa, porque só pelo poder do Espírito Santo nós temos condições de nos sujeitarmos uns aos outros. Tal sujeição mútua entre os crentes deve ser praticada principalmente no temor de Cristo, ou seja, com reverência a Ele, que é o Senhor e Mestre de tudo. Esses, pois, são os 4 resultados da plenitude do Espírito: falar, cantar, agradecer e sujeitar-se. Porém, ainda há mais 4. Ele fala: sejam corajosos para repreender o pecado e para testemunhar do Senhor. Mostrar poder para servir. Sermos generosos e não egoístas e sempre exaltarmos a Cristo e a Deus. Amados, devemos desejar sinceramente estar cheios do Espírito, tendo sempre em mente que a glória é de Deus e não nossa. Esses são aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!